Olá, está no ar por 360 Entrevista, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Você já sabe, mas não custa lembrar, o Por 360 Entrevista é uma realização do Grupo Tribuna em parceria com a CBN. Porto 360. Patrocínio. Esta semana é dia da gente ouvir o trabalhador portuário. E para isso, vou receber Marcílio da Silva Santos, diretor do Sintraporte. Marcílio, obrigado pela tua presença. Prazer enorme te ter aqui no Por 360 Entrevista. Max, o prazer é todo meu. É uma honra gigantesca estar diante desse monstro da comunicação aí, quando a gente fala de Porto. Tava falando até com o pessoal aqui que você é um canal de comunicação, você é um elo, porque o Porto, ele só é lembrado enquanto economia, enquanto o giro de mercadorias, e às vezes as pessoas acabam sendo colocadas de lado num segundo plano. E a gente entende que as pessoas é o eixo fundamental de tudo isso, e você aí está sendo a grande ponte aí, que vai fechar uma lacuna que estava aberta durante muito tempo. Engraçado você comentar isso, né? Eu estava vindo para cá hoje para gravar esse podcast com você, essa entrevista, e recebi algumas mensagens, não foram uma ou duas mensagens, foram algumas mesmo, de algumas pessoas dizendo o quanto a gente conseguiu abrir o canal de comunicação dentro do setor portuário. Se a gente olhasse aí para 4 anos atrás, a gente não vai muito longe, né? A gente não tinha tanta informação a respeito do nosso porto, o quanto a gente tem hoje. E eu quero te confessar, Marcílio, que eu me sinto um pouco responsável por isso e feliz também por ser uma pessoa do setor portuário e tá dando essa oportunidade para que a gente possa mostrar para o cidadão, para as pessoas, o quão importante é o nosso porto, mas não só o porto, mas as operações e também as pessoas. Eu acho que você foi muito feliz nessa palavra chamada pessoas, né? A gente precisa de pessoas para fazer as operações portuárias. É verdade. Só dentro desse ponto que você está colocando, a gente está numa cidade portuária, né? Muito embora estamos dentro de uma cidade portuária, as pessoas não diferenciam uma cidade portuária de uma cidade que tem porto. E aí dentro das escolas, nível primário, nível secundário, você não escuta falar de porto. As pessoas não conseguem se enxergar o que é o trabalhador portuário, as oportunidades que tem dentro do sistema portuário, a inserção da mulher dentro do mercado portuário. Se você não consegue se ver lá na frente, em algum posicionamento, você não consegue preencher uma lacuna, não consegue preencher uma vaga, um mercado de trabalho em si, por conta dessa carência, dessa ausência. Você só vai enxergar, você só vai começar a ouvir falar de porto nos cursos tecnólogos, nos cursos que são oferecidos em outras instituições, mas eu acho que seria muito importante políticas públicas e educacionais voltados para a área portuária, inserindo, né, no jovem, desde o início, aquele conhecimento do que é o porto, o que pode ser feito. Eu acho que seria uma coisa para se trabalhar. Eu bato muito nessa tecla, eu falo muito isso, né? A nossa geração é uma geração apaixonada pelo setor portuário, uma geração que contribuiu significativamente para o desenvolvimento do Porto de Santos. Eu falo isso, falo da minha admiração pela Estiva, falo da minha admiração por muitos trabalhadores portuários, como eu também defendo o desenvolvimento, que é a questão da automação, da tecnologia, né? A gente não pode ficar preso dentro de uma determinada bolha específica, mas me preocupo muito com essa nova geração que chega ao mercado de trabalho, o interesse dessa nova geração com o nosso setor portuário. Então eu acho que a nossa geração, Marcílio, tem que deixar esse legado para essa geração que chega, né? Ou seja, nós temos que pavimentar esse caminho para que a gente possa ter sempre excelentes profissionais dentro do setor portuário. E aí eu quero ouvir a tua opinião nesse sentido. Quando a gente olha para essa nossa nova geração que chega no mercado de trabalho, ela está competindo, quando olhamos aí para questões de tecnologia e inovação, ela está competindo com outros setores, como o setor industrial, o setor automobilístico, o setor financeiro, né? Um desenvolvedor de sistema hoje, ele é requerido por todos esses setores. Como é que fica
essa transição, na tua percepção, né, de trazer, atrair e proteger bons profissionais para continuarem dentro do setor portuário, e o que fazer com a geração que hoje está habituada ao trabalho braçal, única e exclusivamente, e a gente bem sabe que o trabalho braçal ele está desaparecendo no mundo, não é só única e exclusivamente Sim. dentro do setor portuário, ou seja, o trabalho repetitivo deixa de existir. Sim. E aí você precisa pegar essa mão de obra, capacitar para uma nova função. Como é que você olha, né, esse cenário que eu acabei de te colocar? História. Isso é história. É leitura, é você conhecer o passado para você entender o presente e você visualizar o futuro. Quando você fala desses conflitos que acontecem entre gerações, isso não é uma coisa nova, isso não é uma coisa que acontece hoje aqui e que nunca aconteceu, isso é uma coisa que já acontece nos portos lá fora, acontece aqui e acontece desde 1888, quando aconteceu a libertação dos escravos. E aí você teve a abertura, falando de porto, né? Houve a abertura das senzalas, etc e tal. Você teve pessoas que já trabalhavam no segmento portuário, que eram escravos alforriados, imigrantes. E aí quando você teve essa abertura, as pessoas, né? Aqueles escravos que trabalhavam naquele ambiente, que saíram, não se viam o que fazer. Quem ficou na Casa Grande, ficou porque já trabalhava, ficou por conta daquela servidão que tinha, né, com o patrão. Uhum. E quem se desbravou teve que enfrentar justamente o que as pessoas enfrentam hoje. E qual é a melhor ferramenta para você enfrentar desafios? É estudando, é se qualificando. Evidente que naquele momento da história era de uma forma, hoje é outra, mas o caminho para tudo é a pavimentação que você falou, é a comunicação, é o estudo, é o entendimento. Mas assim, é um entendimento livre de paixões. A gente não tem que se apaixonar por uma coisa e defender a ferro e fogo, mesmo sabendo que você pode sofrer uma consequência que vai ser desastrosa, né? Então, assim, eu sou apaixonado por aquele segmento, mas para eu estar dentro dele, eu tenho que me qualificar. E a qualificação profissional, ela é a chave de toda a saída, né? Dúvida, qualificação e capacitação, porque tem uma confusão muito grande com esses dois termos, né? Se qualificar e se capacitar. A gente conseguiu já dar esta mensagem, né? Ou passar esta mensagem da diferença da qualificação e capacitação para o nosso universo portuário? Como é que você vê hoje a percepção do trabalhador portuário? Você é muito próximo, né, dos trabalhadores portuários. Como é que você enxerga isso? Ou a gente ainda continua com aquela bandeira de que eu tenho que defender o trabalho braçal e nada pode acontecer, para, greve e assim sucessivamente? Ou não? A gente está evoluindo nisso, né? A gente está partindo para um diálogo mais produtivo, sem paixões, como você colocou. Como é que você está avaliando isso, Marcelo? Olha, eu entendo, Marcos, o seguinte, a gente precisa dar um passo mais rápido do que as coisas estão acontecendo. Eu não posso esperar explodir a situação para eu ver o que eu vou fazer, entende? Então, eu sou trabalhador portuário há 29 anos, trabalhei na parede, hoje estou na posição de diretor sindical, mas isso aí não muda o fato da gente continuar sendo trabalhador e se preocupar com essas questões. Eu costumo dizer isso, mas se você me fazer um corte, eu falo isso, né? As pessoas falam, poxa, Marcos, você está lá no Grupo Tribuna, falando de Porto, e qual é a tua história, né? Eu já ouvia isso até, as pessoas questionando. Eu fui caixeiro, pra você ter uma ideia, né? Então, assim, eu tive lá, quem não sabe o que é caixeiro, pesado, hein? Vou deixar aí na curiosidade, pesquisa, dá um Google aí pra você ter uma ideia. Tomei muita chuva em beira de caixa. Imagina. Escutou muita graça também, muito de sabores. Mas isso faz parte da vida profissional. Eu costumo dizer, Marcílio, que trabalho chama trabalho porque dá trabalho. Porque se não desse trabalho, chamaria lazer. Era outro nome. Faz sentido? É outro nome, Tá faz super sentido. Então, só concluindo a tua pergunta, quando você fala dessas questões de qualificação e capacitação, a defesa do fervor, não quero automação, não quero tecnologia. Primeiro que a tecnologia, ela está aí. Sem dúvida. Ela está aí, não tem o que se discutir. Segundo, que de uma forma geral, como você tocou, a greve, ela não pode ser o único caminho. Ela é uma ferramenta. Existem várias outras. E hoje a gente está num mundo que as pessoas se comunicam. Se a gente não se comunicar, a gente não vai chegar em lugar nenhum, né? Vão ser duas pessoas querendo falar uma linguagem diferente que não vai ter um interlocutor, né? Hoje existe um interlocutor, que é você está fazendo esse estreitamento de relacionamentos para se chegar num denominador comum, entende? E isso é importante. Agora, a gente não pode, mais uma vez, a gente não pode se fechar na nossa caixinha e achar que nós somos os detentores de tudo.
o universo ele é muito mais amplo do que aquilo que a gente enxerga com os próprios olhos, né? E tem uma diferença gigantesca entre ver e enxergar. A gente precisa enxergar realmente as coisas que estão escritas nas entrelinhas para não tropeçar e não cometer um erro e acabar se afundando profissionalmente e levando outras pessoas juntos, né? Vamos falar do negócio, né? O Brasil fez uma escolha e, obviamente, a gente bem conhece, todo mundo acompanha a força do agro que o Brasil tem, né? Uma potência mundial e a gente tem de admirar o trabalho que foi feito, principalmente de desenvolvimento, para que a gente conseguisse chegar onde nós chegamos. E tem muita tecnologia envolvida nisso, né? Então, se hoje a gente tem uma semente que dura mais, né? Uma semente que é mais resistente, é tecnologia, desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento que está por trás de absolutamente tudo isso. E a gente virou a potência que nós somos hoje. Mas se nós olharmos a operação efetivamente do business, desse trade, nós viramos um grande corredor de exportação de commodities. O Porto de Santos hoje exporta commodities, exporta commodities, exporta commodities. E a oportunidade, ela é finita dentro desse universo, né? Então você vai ter ali terminais operando aqui, exportando commodities com um número determinado de vagas e postos de trabalho, porque é finito, a não ser que a gente tenha mais terminais e mais terminais, mais terminais. Como é que a gente pode potencializar isso? Pelo menos esse é o meu entendimento. Partindo para uma etapa de industrialização, né? De algo do commodities. Então, ao invés da gente exportar o café ou o açúcar, né, da forma como a gente exporta, a gente poderia fazer uma etapa aqui de refino ou algo nesse sentido. Industrialização. Não a industrialização final do produto acabado, porque eu acho que muito dificilmente, Marcílio, a gente vai conseguir competir com outras estruturas que existem no mundo, né? Principalmente pelo arcabouço legal que nós temos focado na legislação trabalhista. Então não dá para comparar a nossa legislação trabalhista com a da Coreia do Sul. Tive lá agora recentemente. Então fica muito difícil e aí tem um fator custo que impera dentro desse processo. Mas a gente pode fazer uma etapa desse processo e a gente pode dar mais oportunidades efetivamente para a geração de empregos. Uma outra questão também é carga de valor agregado, né? E a gente precisa ter um grande cluster de containers, pelo menos esse é o meu entendimento, aqui no Porto de Santos com carga de valor agregado, porque não dá para comparar o quanto emprega-se e o gera de emprego um terminal de container em relação a um terminal de grãos. E a gente tem o STS, que é uma indefinição 10, o STS 10, que é uma indefinição ainda, né? Existe uma proposta anterior no governo do Jair Bolsonaro e agora a gente está debatendo novamente aquela localidade. Você participou da audiência pública e eu queria entender a tua visão e o teu posicionamento em relação a esse contexto que eu acabei de pontuar. Desculpa ter sido um pouco longo, mas eu queria colocar esse contexto para a nossa audiência e para os nossos ouvintes também, para que entendam o momento que a gente está passando aqui nas operações portuárias no Porto de Santos. Não, a tua contextualização ela foi bem válida, até porque você começou no agronegócio e você fechou no container, né? Exato. As pessoas acham, né, que de repente o grão ele só pode ir no navio graneleiro. E não é uma... Não, ele vai no container também. Não é o uma café verdade vai no absoluta. container, Isso. o açúcar vai no container. Exatamente. Não é uma verdade absoluta, então. Então, você tem outras formas de você transportar essa determinada carga. Então, o container, ele é importante. Ele é muito importante. A gente não vai discutir a importância ou não do container. A gente já sabe que ele é importante. Revolucionou o sistema logístico, o sistema de trabalho, o sistema de transporte, revolucionou tudo. Mas não é tão importante ou mais importante do que outras formas de transporte de carga. E aí a gente entra exatamente nessa questão do STS 10, porque nós não temos, salvo o melhor juízo, um terminal multipropósito que vai movimentar carga geral da maneira como se hoje operacionaliza-se na Ecoporto, que foi o cerne ali da questão lá na Câmara Municipal. Então, o meu ponto de vista, tá? Que não é uma verdade absoluta também. Acho que a gente tem que estar aberto às discussões. Quando se discutiu a questão do STS 10 lá atrás,
houve um acordo, né? Houve uma tratativa com o antigo ministro que ele realmente ele apontou para essa possibilidade da renovação. Mudou-se o ministro. A renovação do Ecoporto. Da Ecoporto. Mudou-se o ministro e evidente... O antigo ministro está dizendo é o Márcio França. Márcio França, isso. Então, houve... Só para a gente contextualizar, Sim. porque talvez, como eu mencionei o Jair Bolsonaro, as pessoas possam imaginar que foi no governo onde a gente tinha o Tarcísio como ministro. Isso, não foi. Isso já nesse governo com o Márcio Exatamente, França. Isso. Houve a mudança do ministro e de uma maneira sábia também, ele queria entender melhor como é que funciona essa dinâmica, essa sistemática toda, e aí optou-se por reestudar e ver novas possibilidades, e aí se aflorou de novo essa discussão do SDS-10, contando com a possibilidade da não renovação da Ecoporto, o que, mais uma vez, no meu ponto de vista, traria-se um prejuízo para o sistema logístico. Eu fico confuso, toda vez quando a gente debate isso, Marcelo, eu fico confuso. A gente tem o investidor, a gente tem a empresa querendo investir, a gente tem oferta diária, se você olhar, existe ainda disponibilidade diária, e aí a gente fica lidando com a questão da escassez, né? Por que a gente não potencializa, fomenta o negócio? Por exemplo, vou ser franco aqui no caso da Marimex, né? Tira a Marimex, manda a Marimex embora, venceu o contrato e assim sucessivamente. Se eu tenho um negócio, né? Se eu tenho uma padaria, por exemplo, eu não vou mandar o meu cliente embora que compra pão. Então, Sim. assim, eu quero que ele venha todo dia na minha padaria comprar pão. Então, eu não vou selecionar ali 10 clientes que compram pães, né? E se tiver o 11º, eu vou dizer assim, não, você não compra porque eu só vou comprar pão, só pode 10 pessoas aqui comprar pão na minha padaria. O que eu quero dizer com isso? Se nós temos empresas querendo investir no Porto de Santos e ter operações no Porto de Santos, por que a gente não abre isso? Por que não acha-se uma solução efetiva para o Ecoporto, uma vez que ele quer ficar, para que ele continue as suas operações no Porto de Santos? Faz sentido isso, ao invés de dizer assim, não, olha, você não fica mais aqui, agora eu vou fazer uma nova concessão? Não, por que a gente não dá continuidade, uma vez que o investidor quer investir no Porto? Cara, você tem uns exemplos muito loucos que acaba servindo. Mas cara, não faz operador, sentido, não. Porque eu quero levar a informação, não é só para quem é da área portuária, Lógico, né? pô. Para que todo mundo que esteja nos ouvindo. A gente começa a falar aqui de STS-10. Isso, pô, o que é isso? A pessoa tá no carro agora, por exemplo, na CBN, ou tá vendo pelo YouTube e fala assim, pô, não entendi o que é isso. Então, deu uma contextualizada para a pessoa tentar entender. Perfeito, cara. Operador portuário, essas empresas da área portuária, não é um sapato que você usa e de repente você tira e fala, eu vou colocar um outro sapato aqui. Cara, isso envolve muita coisa. Sim. Envolve estrutura. Às vezes, você é conhecedor disso, uma estrutura de um terminal lá da ponta da praia que trabalha com grãos, você vê aquela estrutura para cima, acima do nível do solo, você não imagina a estrutura que tem para baixo. É verdade. É uma coisa muito gigante. É verdade. Você não pode chegar e simplesmente tirar. Mas, Marcos Céu, você pensa desse jeito porque você respira outros ares. À medida que a gente fica, estava falando com o pessoal aqui, à medida que a gente fica fechado na nossa caixa, a gente só respira aquele ar e esse ar fica viciado. Preso na bolha. Preso na bolha. É isso, a gente fala tanto da bolha e a gente, às vezes, fica preso na bolha discutindo que alguém está preso na bolha. Uhum. E a gente está preso dentro da nossa própria bolha ali e não consegue se libertar disso. Precisa alguém de fora vir e mostrar, gente, olha, tem uma outra saída aqui. Vocês já pensaram nisso? E aí todo mundo, pô, realmente. É isso. Olha, é isso daí. Olha, esse é o caminho. O grande problema, Maxwell, às vezes, é a vaidade. A vaidade dos homens. Todo mundo tem vaidade, né? Então, mas a gente precisa saber lidar com isso daí, vaidade, ego, interesses pessoais. Eu acho que você foi muito feliz no que você colocou em relação ao que tem para baixo, né? Porque você faz a concessão e aí você tem um investimento naquela área. Investimento do quê? De equipamentos, de materiais, como é o caso da Libra. A Libra tinha um monte de portainers lá que viraram sucata, né? Aquilo era dinheiro, entre aspas, falando dinheiro público, né? Por quê? Porque como você concebeu todo o investimento de infraestrutura que fica ali, no término do contrato, aquilo é do Estado, é da federação. Correto. Né? É do país. E aí você pega, joga tudo aquilo fora e vira sucata. Então, a gente precisa olhar com esse planejamento de médio, longo prazo, né? Eu acho que muito mais de longo prazo, também para preservar o que é feito de investimento em infraestrutura em determinadas concessões. Marcílio, a gente está chegando ao final do nosso programa, passa muito rápido. Primeiro quero
que você mande um abraço lá pro meu presidente do Sintraport, né? É uma pessoa que eu admiro bastante, que eu sempre tive muito contato e que coloque, né, pro teu sindicato, o Porto 360 Entrevista sempre à disposição também. E olhando para frente, né? Minha última pergunta para você. Como é que você enxerga aí o Porto de Santos para os próximos anos? Olha, primeiramente aí eu acho que o Porto de Santos ele é um gigante. Não basta você ser o maior porto da América Latina. Você tem que ser o mais eficiente. Posso fazer uma correção, se você me permitir? Pode. Muitas pessoas falam isso, o maior porto da América Latina. Nós já não somos mais. Sim. Eu prometi para mim, Marcílio, que a partir de agora eu vou pontuar isso. Dado novo, né? Então Nós vamos não aí. somos o maior porto da América Latina hoje, Panamá, no volume de movimentação. Nós somos o maior do hemisfério sul, né? Sim. E outro dia eu até brinquei em relação a isso, mas de uma maneira séria, né? Do hemisfério sul, se a gente olhar para baixo, será que a gente é o maior dos menores? Né? Então cabe uma reflexão. Eu acho que a gente tem que voltar ao patamar de maior da América Latina. Verdade, verdade. E como é que a gente chega? Qualificação, comunicação, Tá aí. deixa as vaidades de lado, né? Abrir os horizontes. Essa questão aí, só pra gente finalizar, né? Até por conta do horário. Tem que ter uma sensibilidade de que aquela área, ela pode ser redesignada para o posicionamento da Ecoporto, para você evitar esse impacto logístico na movimentação dessas cargas de projeto. E continuando, como é que eu vejo o Porto de Santos para daqui a 10, 20, 30, 40 anos? Desafio. Mas os desafios que a gente tem, eles são solucionados com gente que quer ouvir. Você quer ser ouvido, você tem que conquistar ouvidos, né? E eu acho que esse programa, a comunicação, a maneira como você aborda de uma forma clara, delicada, isso aí faz conquistar ouvidos e dessa maneira a gente consegue vencer esses desafios. Então, um abraço para o Miro, né, nosso presidente lá do Sintraport, abraço para os colegas de trabalho aí. Eu acho que é válido toda a discussão. E, cara, você é sensacional. Tamo junto nessa, tamo junto nessa jornada. Valeu. Miro, me deve o café, hein? Ó, o Marcílio falou que você vai me pagar o café aqui, então já tá cobrado esse café para que a gente converse sobre o nosso Porto de Santos. Legal. Você bem sabe, a visão é sempre para que a gente olhe para o negócio. Sem negócio, efetivamente, a gente não tem desenvolvimento, não tem oportunidade e também não tem emprego. Eu vou ficando por aqui, como você bem sabe, sempre movimentando muito mais do que informação. Forte abraço, até quarta-feira que vem. Porto 360. Patrocínio